Que Deus continue te abençoando imensamente em Cristo Jesus. Para quem não me conhece, sou o pastor Erval e este é o nosso programa Edificação, ok? Peço você, meu irmão, minha irmã, que esteja orando por esse trabalho nosso aqui, ok? Mas que também se inscreva, é muito importante isso. Deixe seu like, aquele joinha aí, compartilhe, ok? E ative o sininho para receber aí os nossos novos vídeos. Isso tudo é de graça, não tem custo nenhum, mas nos ajuda muito. E também, inclusive, para que o YouTube dê maior credibilidade e avanço para o nosso trabalho aqui, porque nós queremos é contribuir com o reino de Deus acima de qualquer coisa. Amém? Queridos, no vídeo de hoje, quero falar sobre algo aqui que está em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, cuja tradução que eu vou ler, estou usando, é a de King James, onde diz assim: não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que o dia está se aproximando. Bom, queridos, Deus me deu o ministério de ser profeta. E ao longo dos anos da minha vida, Deus tem confirmado isso comigo. E a minha palavra é específica em cima de revelações nas Escrituras Sagradas por excelência. E nós temos recebido de Deus diretrizes contínuas de que a volta de Cristo está acontecendo, iminente, mais perto e breve que se possa imaginar. Você pode ver aí alguns outros vídeos meus, onde falo sobre algumas revelações desta natureza. O que literalmente, acima de qualquer coisa, a Bíblia Sagrada salienta e confirma essa realidade. Mesmo porque, amados, antes desta vinda de Cristo, né, como Hebreus aqui está dizendo que o dia, a palavra dia aqui na de King James está em letra maiúscula, porque está falando sobre a volta de Cristo Jesus. Então, uma das coisas que antecedem também a volta de Cristo é a instabilidade, a inconstância dos cristãos na igreja. O afastamento, uma participação com a igreja muito mais social do que realmente de comprometimento com o reino de Deus. E isso, segundo a Bíblia, vai se chamar também de apostasia. Pois a Bíblia diz que nestes últimos dias haverão aqueles cristãos que começarão a apostatar da fé, desviando-se da presença de Deus, procurando o mestre segundo as suas concupiscências, e a ele se unirão. E eu, que já sou pastor há quase 40 anos, tenho visto essa realidade. Se você for ali no fichário de grandes igrejas que já estão aí há décadas trabalhando, dedicando, fazendo a obra do nosso Deus, você verá que é muito maior o número das fichas de pessoas que desvincularam-se da igreja do que permanecem efetivamente aí na presença do nosso Deus, né? Mas outra coisa que me preocupa em relação a isso, amados, é que todas essas pessoas que se afastaram, estão se afastando da igreja, desenvolvem a sua própria teologia, que na verdade não é uma teologia, é uma ideologia, é um pensamento egocêntrico, é um pensamento egoísta, aonde ela quer colocar, pontuar determinações das Escrituras Sagradas que são contrárias, opostas ao que a Bíblia diz. É como nós estamos vendo nos dias de hoje, quando eu estou gravando este vídeo, abril de 2023,
uma nova tradução da Bíblia que está sendo promulgada aí por uma classe, equipe de pessoas e de que alguns que se dizem líderes religiosos que estão literalmente desviados, afastados da presença de Deus, como Caio Fábio, Landa Rover e outros que estão se associando a essa realidade, procurando uma tradução aonde os pontos bíblicos que condenam pecados sérios, relevantes, estão sendo excluídos, transformados em textos de amor de Deus, de isso não tem pecado, isso não é errado e coisas dessa natureza, dando ênfase ao que a Bíblia diz, que nos últimos dias o pecado, a iniquidade, a transgressão serão multiplicadas assustadoramente. Mas a Bíblia adverte, Deuteronômio, Apocalipse, que quem aumentar ou diminuir a Bíblia sofrerá as sanções devidas como tal. Para nós, amados, é o que prevalece, o que manda a Bíblia. Observe que o texto sagrado está dizendo: não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja. E uma das posições que as pessoas colocam aí para se afastar da presença de Deus é que a igreja somos nós. Literalmente, e eu concordo plenamente que a igreja começa em primeira instância dentro de nós, onde nós nascemos de novo e recebemos o Espírito Santo. Mas o templo, a casa dedicada e consagrada ao Senhor, ela já vem desde os primórdios. Ela está lá no tabernáculo que Deus ordenou a Moisés que construísse. E o povo constantemente prestava culto ao Senhor ali, inclusive nos sábados. Ali Deus se manifestava, falava com o povo se retratava com Deus, etc. E isso fazia com que havia manutenção na fé, na vida, no compromisso com Deus. Mas até que então, estabelecidos na terra de Canaã, Deus vem e determina a construção do templo por intermédio de Salomão. Isso está também simbolicamente colocado ali dentro da Arca da Aliança, onde havia a presença de Deus e a palavra de Deus também. Porém, no Novo Testamento, amados, a gente vê que quando Paulo, principalmente, e os outros saem mundo afora para a evangelização, são levantadas igrejas, lugares, templos, para se cultuar ao Senhor, o nosso Deus, para que o povo ali se reunisse, para que ali as escrituras sagradas fossem pregadas, ministradas, para que o povo adorasse ao Senhor, o nosso Deus ali, para que houvesse a comunhão dos santos, e para que participassem da ceia do Senhor, para que também ali fosse ministrado também o batismo dos cristãos nas águas. Aí nós vemos literalmente nas 7 igrejas do Apocalipse que nós temos lá, que estão ali na Turquia até hoje, para quem quiser ver as suas ruínas, não é verdade? E assim sendo, mesmo porque a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo nunca foi destruído, desmembrado, não está espalhado para lá e para cá, como lá no Vale de Ossos Secos de Ezequiel 37, o corpo está unido, presente, ok? A Bíblia se nos ensina que lá nos céus, a Nova Jerusalém é símbolo da igreja espiritual, e que a igreja na terra deve ser a figura desta igreja que está nos céus. E eu te pergunto, quem nos céus se afasta da igreja, deixa a igreja, ou quem chegar ali nesta igreja espiritual, esta Nova Jerusalém, quem dela sairá? Quem dela se desvinculará? Quem dela se distanciará? Estarão sempre ali congregados, unidos na presença do nosso Deus. E desde o princípio do mundo, amados, eu tenho alguns textos aqui que eu separei, principalmente no livro de Salmos.
Salmos 27, 4, Salmos 23, 6, Salmo 26, versículo 8, Salmo 84, 10, Salmo 122, 1 e assim por diante, que diz ali todos os textos. Como eles subiam ao templo, queriam morar no templo, não sair mais do templo. E um deles aí, né, que é Salmo 122, muito famoso entre nós, que é Davi dizendo: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Né? E aí, amados, vejamos que no sentido comparativo, quando nós somos família, nós não podemos nos distanciar de família. Porque se houver distanciamento, haverá risco dentro do casamento, dentro da família, porque se perde a harmonia, a comunhão, respeito e tantas outras coisas que são pilares de edificação da família. Quantas outras coisas se não são semelhantes a isso? Quando se precisa fazer manutenção no carro, aonde nós levamos? Na oficina. Quando nós precisamos abastecer no posto, quando nós precisamos estudar, aonde? Nas escolas, quando se precisa de médicos, cirurgias, hospitais, internações, não é isso? Não são realmente aí nos hospitais que a gente vai? Quando a gente precisa trabalhar, não vamos para o serviço? E assim como cristão, o que nós precisamos de Deus, da igreja, da casa do nosso Pai, pois ali haverá manutenção pelo Espírito e pela palavra de Deus atuando em nossa vida, da nossa vida cristã espiritual. Ali se nos virá alimento divino, orientando nossos passos, caminhos, trazendo resposta, consolo, fortalecimento e tantas outras coisas mais que Deus, pela sua palavra e pelo Consolador, faz em nossa vida. O que nós temos que ter com o templo contra? Muitos, eu particularmente já conversei com algumas pessoas que têm essa ideologia de que a igreja somos nós e nós não precisamos frequentar o templo. E que na verdade você acaba pegando, envolvida com pecado, com transgressão e iniquidade. Usam esse termo somente como subterfúgio para se afastar e não querer se preocupar ou temer com as responsabilidades que isso vai lhe trazer diante de Deus. Deus sempre quis o seu povo estabelecido na igreja. A Bíblia nos diz que o cristão será como casa edificada na rocha. A Bíblia diz, Salmo 92, versículo 13, 14, 15, o cristão será como árvore plantada na casa do Senhor, e que ali por toda a vida darão seus frutos, são colunas do templo de Deus, tem mão no arado, nunca mais olha para trás. Não tem um porquê a gente ter algum tipo de repúdio, de aversão, o que quer que seja em relação ao reino de Deus. Muitos querem usar irmãos, pregadores, como meios de desculpa para fugir do compromisso, da convivência com o reino de Deus. Ora, meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz, quem não tem pecado que atire a sua primeira pedra. Você não está na igreja aí para julgar a vida de ninguém. Não há nenhum mandamento bíblico sobre julgar a vida de pessoas. A Bíblia diz que nós temos, quando olhar para dentro de nós mesmos, ver a nossa vida, as nossas realidades, não a vida dos outros. Nós estamos ali para somar, para orar, interceder, cooperar, auxiliar, como ele mesmo diz aqui, né? Pelo contrário, motivemos-nos uns aos outros a estar na presença do Senhor nosso Deus, ok? Principalmente está finalizando Hebreus 10, 25 aí. Quando nós estamos vendo que os últimos dias da igreja está acontecendo. A volta de Cristo está aí, amados. E mais do que nunca, precisamos estar congregado, alicerçado, edificado, fortificado, confirmado na presença da casa do nosso Deus. Entenda que em qualquer outra parte da sociedade, ninguém está preocupado com a tua salvação.
O seu patrão não está preocupado com a sua salvação. O shopping não está preocupado com a sua salvação. Os bares, restaurantes da vida não estão preocupados com a tua vida eterna. Os políticos não estão preocupados com a sua entrada nos céus. Parentes, colegas, amigos e vizinhos por aí, ninguém está preocupado com a salvação da tua alma. É Deus quem está preocupado com você. Deus somente. Por Ele mesmo, né? Nessa tão grande preocupação, foi Ele quem enviou Jesus para poder salvar e resgatar a sua alma, a sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, como Pedro quando naufragava, levanta a mão, clama ao Senhor Jesus, Ele segurará nas tuas mãos, vai tirar deste mar sombrio e vai te colocar em ordem em pé. Mas saiba que esta decisão é sua. Você tem que pegar firme, tocar o barco, fazer a obra de Deus devidamente como deve ser. Estar ali na casa do Pai, cultuando, adorando, louvando, glorificando, participando da comunhão dos santos, crescendo na graça, no conhecimento, participando da ceia do Senhor, vivendo a fé, a vida em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te fortaleça, te dê poder, vitória, milagres, maravilhas, prodígios e bênçãos, para que você esteja forte e firme na presença do Senhor nosso Deus. Ali na igreja, na casa do Pai, aonde Ele te colocou. Amém? Forte abraço e que Deus grandiosamente continue te abençoando em Cristo Jesus.